Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Meu nome é Valdir Pedrosa e eu apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, e fazendo uma análise um pouco mais aprofundada sobre a parábola do credor incompassivo, que se encontra registrada no capítulo 18 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículos 23 a 35. Já estudamos até o versículo 31 e hoje iniciaremos a partir do versículo 32. Só para lembrar, vamos contar novamente a parábola até onde já estudamos. Abre aspas. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Fecha aspas. E por fim, temos agora o versículo que vamos iniciar os estudos de hoje. É o versículo de número 32, onde consta no Evangelho de Mateus da seguinte forma, abre aspas, Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Fecha aspas. Olha, meus irmãos, quando o Senhor chama o servo à sua presença novamente, nós temos aí o tempo de uma nova avaliação ou de uma reavaliação. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos submetidos a uma autoridade, que é Deus, o nosso Pai, o Criador. Nesta hora, quando somos chamados à sua presença e, de acordo com o nosso estado pessoal, podemos vê-lo e senti-lo de diversas formas. Podemos senti-lo como um pai, como um amigo, como um juiz, como um senhor. Nessa situação específica, o servo via em Deus o seu senhor, que o chamava para uma necessária reavaliação. Na nossa existência, vivemos momentos em que as propostas de trabalho se desdobram, sugerindo-nos uma maior ou menor insistência de semear, de cuidar e de ceifar. Só que, ao lado disso, meus irmãos, manifesta-se também o imperativo de aproveitarmos bem o tempo, de valorizar a nossa experiência da prestação de contas. Em sutis manifestações de impulsos da nossa consciência, nós nos rejubilamos ou nos entristecemos ante a ação desenvolvida
num abençoado reflexo do pensamento divino. Ora, queiramos ou não, vige nos corações um eterno chamamento do Pai à responsabilidade quanto à natureza e à quantidade do que nos cabe realizar no tempo e no espaço. E ante essa realidade inarredável do chamando-o à sua presença, será importante e tranquilizador termos algo para apresentar a Deus em cada instante que Ele nos chamar para a necessária aferição. Então, tenhamos sempre em mente que é preciso estudar e trabalhar em prol do nosso aperfeiçoamento espiritual para termos sempre frutos, boas obras para apresentar ao nosso Senhor quando Ele nos chamar à sua presença para nos avaliar. Vejam bem que no versículo o Senhor se refere ao servo como sendo malvado. E ainda diz: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Na verdade, este termo malvado é uma lamentação que percorre os mais profundos escaninhos de todas as pessoas que se conscientizam de seus atos, das suas atitudes contrárias às normas cristãs já assimiladas. Então, malvado podemos entender como sendo todas aquelas pessoas que não vivenciam, que não colocam em prática aquilo que já aprenderam. Muito pelo contrário, são pessoas que têm no seu dia a dia pensamentos, condutas, posturas, comportamentos que não coadunam com os ensinamentos que têm recebido diariamente dos espíritos superiores e do nosso próprio Mestre Jesus, através das lições que ele nos legou em seu Evangelho. Nesse versículo, vemos então o Senhor recordando ao servo o que ele já lhe havia feito. Já que não é pequena a misericórdia que temos recebido ao longo das nossas reencarnações, precisamos tomar a iniciativa de lembrar sempre tudo que temos recebido do Pai Celeste e também de avaliar o que temos feito com isso, se temos realmente repassado para os nossos irmãos todo o bem, todo o amparo, todos os recursos que temos recebido por parte da providência divina. Ao final do versículo, o Senhor lembra o servo que a sua dívida foi perdoada porque ele havia lhe suplicado. Vamos olhar pelo outro lado. Esse servo também tinha um devedor, que lhe devia muito menos do que o servo devia ao seu senhor. Esse devedor também pediu ao servo, suplicou que ele lhe perdoasse a dívida, que era bem menor, e ele não foi capaz de perdoar. Então, ele fez um pedido muito grande ao Senhor e foi atendido. E logo depois foi incapaz de atender a um pedido bem menor. E neste assunto, nós acabamos nos lembrando da prece. Vamos ver o seguinte: sem dúvida alguma, são válidas as preces nas quais nós formulamos solicitações que se justificam, cujas respostas poderão se concretizar quando as nossas ações são operadas nas mesmas bases de perdão e tolerância com que esperamos ser contemplados. O que estamos querendo dizer é que, da mesma forma que em nossas orações formulamos pedidos de perdão a Deus, por nossa vez, devemos também exercitar o perdão e a tolerância para com aqueles que são os nossos devedores.
Se esperamos que o Pai perdoe as nossas dívidas, por outro lado, devemos também ter a atitude de perdoar as dívidas ou as ofensas daqueles que nos devem ou daqueles que nos ofenderam. Afinal de contas, não é isso que Jesus nos ensina na oração dominical? Pois é, já está na hora de colocarmos em prática. No versículo 33, temos a continuação deste momento de aferição do servo junto ao Senhor. O Senhor diz assim, abre aspas, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Fecha aspas. Olha, meus irmãos, o chamamento para as realidades do espírito imortal abre, aos poucos, os terrenos da sensibilidade. Não são raras as vezes em que, diante das atitudes adotadas, nem sempre dignas, percebemos o grito da consciência já desperta ou em fase de despertamento, convidando-nos à reflexão. Costumamos dizer que a nossa consciência é como se fosse João Batista, o precursor, pregando no deserto do nosso espírito, nos conclamando a uma mudança de postura, a uma mudança de pensamento, nos convidando a endireitar as nossas veredas para caminharmos na trilha que Jesus nos mostra e que conduz ao Pai. Portanto, a consciência desperta, o nosso João Batista, nos alerta durante a nossa caminhada aqui na Terra do que está bom e do que está errado, do que está de acordo com o que temos aprendido e do que não está. E nos pede quase que diariamente que revisemos os nossos conceitos e os nossos comportamentos, adotando sempre uma conduta compatível com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos que um dia o Cristo nasça em nossos corações, é necessário, primeiro, darmos ouvidos à nossa consciência, ao nosso João Batista, que é quem vem abrir os caminhos do nosso coração para o nascimento do Cristo. Além disso, a pergunta que o Senhor faz ao servo nos faz pensar: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É bastante sugestiva a indicativa de Jesus no sentido de movimentarmos os padrões de bondade que nos levam à conquista da tão almejada paz. Quantas vezes nos vimos diante de manifestações mais profundas que nos fazem avaliar a extensão das dádivas que nos chegam em nome da misericórdia divina? Meus irmãos, será que já paramos alguma vez para pensar na quantidade de recursos que recebemos por parte do Criador e que em muitas situações nós nem merecemos? Se pararmos para analisar e, como se diz comumente, colocar na ponta do lápis tudo aquilo que temos recebido em termos de recursos, de amparo e de benefícios que nos chegam dos amigos espirituais, nós vamos perceber que o nosso merecimento é muito pequeno e que na maioria das vezes nós recebemos muito mais do que realmente fizemos por merecer. Ou seja, recebemos por acréscimo da misericórdia divina. E se o Pai age assim para conosco, é porque nós também, por nossa vez, devemos ter um comportamento similar junto aos nossos irmãos. Jesus, o nosso Mestre, apontando de modo direto a expressão "como eu também tive misericórdia de ti", nos leva a considerar, seja qual for o quadro de problemas e dificuldades vivenciado por nós, que é praticamente infinita, meus irmãos, a cota de recursos
direcionados a cada um de nós a todo momento, sem qualquer exigência de retorno ou tributos de concessão. Esse é o amor do Pai a todos os seus filhos. Esse é o amor que nós, filhos, devemos ter para com o nosso próximo. É isso que Jesus nos ensina em seu Evangelho. Na continuação do nosso estudo, temos no versículo 34, abre aspas, e, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Fecha aspas. Desde muito tempo, costumamos atribuir a Deus as qualidades e as reações que são próprias do homem. Indignado, pois outro deveria ser o procedimento daquele servo, perdoado de uma dívida tão grande. Várias são as passagens do Evangelho em que o Cristo utiliza essa terminologia. Também não são poucas as vezes em que nos colocamos como indignos, ou seja, não merecedores da gama infinita de valores que se canalizam em nosso favor. Novamente, o mestre fala de indignação, referindo-se ao sentimento daquele senhor para com o servo, mas não no sentido de cólera ou de revolta, mas pelo escândalo de não ter ele feito jus ao benefício de que fora objeto. O fato de ser entregue aos atormentadores traz à evidência a tão falada lei de causa e efeito. Mas, enfim, o que atormenta a criatura? Na verdade, o que a atormenta são situações que, apesar de desfavoráveis, contribuem para o seu reequilíbrio e reajustamento. Com relação à lei de ação e reação, os nossos irmãos do Grupo Emmanuel, responsáveis pelo livro Luz Imperecível, nos informam que há 3 posições. A primeira delas é quando nós nos ajustamos a ela, a lei de causa e efeito, estabelecendo assim a harmonia. Os reinos mineral, vegetal e animal coexistem harmonicamente com as leis. Não há dor moral, nem provas, nem expiações. A segunda posição é quando estamos sob o guante da lei. É o ser racional que usa mal o seu livre-arbítrio. E a terceira posição é quando estamos acima da lei. Aí, o que acontece é a adesão por amor aos princípios divinos, superando essa lei, tornando dispensáveis quaisquer medidas coercitivas. Temos no primeiro momento, quando nos ajustamos à lei, no segundo, quando estamos sob o guante da lei, e o terceiro é quando, vivenciando o amor pleno e universal, nos colocamos acima da ação coercitiva da lei. Ao servo foi proporcionada a oportunidade de quitar-se pelas vias do amor que cobre a multidão de pecados. Rejeitando esta oportunidade, ele se submeteu ao império das engrenagens kármicas para o ressarcimento das dívidas contraídas. Esta é a história de muitos de nós mesmos, que desperdiçando essas oportunidades, desperdiçando o ensejo de aproveitar esse processo educativo do espírito, acabamos perdendo grandes oportunidades para alçarmos voos mais altos em nossa trajetória espiritual. Ao final do versículo, o Senhor afirma que o servo ficará sob os cuidados dos atormentadores até que ele pague tudo o que era devido. Pode até não parecer, quando lemos o versículo, sem prestar muito atenção no ensinamento que o Mestre nos traz. Esta passagem é extremamente consoladora e Jesus, nela, acaba de uma vez com a ideia das penas eternas,
do inferno eterno. Vamos ver como? Quando o Senhor diz que o servo ficará sob os cuidados dos atormentadores até que a dívida seja paga, quer dizer que não existe nada de inferno eterno. Ele vai ficar sob o guante dos atormentadores somente até o momento em que ele quitar a dívida. Quitou a dívida, ele está livre, ele não tem mais nada que pagar, ele não tem mais nada pelo que sofrer. Nada de inferno eterno, nada de punições eternas. O fogo purificador das provas e das expiações, meus amigos, só dura enquanto houver combustível dos erros, das imperfeições, dos vícios, das mazelas, o que tem curso tanto no plano físico quanto no plano espiritual. A quitação dos débitos está adequadamente ajustada aos sábios componentes da justiça, que, ao mesmo tempo em que asseguram a harmonia do universo, trazem também a mensagem didática a impulsionar os seres aos patamares do aprendizado e da segurança. Digno de mencionar é o fato da experiência imputada a título de pagamento ter o fator de duração condicionado exclusivamente à extensão da dívida. Ninguém paga mais do que realmente deve. Isso, estamos dizendo, na pior das hipóteses, uma vez que, levando em conta a misericórdia divina, o sofrimento kármico, na maioria das vezes, fica muito aquém das complicações criadas pelo devedor, especialmente quando o devedor esteja sinceramente empenhado em favorecer a sua própria recuperação, cultivando compreensão e humildade. O que queremos dizer com isso é que, mais uma vez, se colocarmos na ponta do lápis, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dificuldades, as nossas aflições, na verdade, levando-se em conta o aspecto da misericórdia e da providência divina, são bem menores do que os erros que causamos lá atrás. Mais uma vez, Jesus está nos chamando a atenção. Se recebemos tanto por parte do nosso Pai, em função da abundância do seu amor pelos seus filhos, por nossa vez, espíritos já conscientes da responsabilidade que nos cabe, devemos ser os mensageiros, os canais, através dos quais esse mesmo amor do Pai flui de nossas mãos como trabalho em benefício dos nossos irmãos mais sofredores. Que possamos assumir esta responsabilidade que nos cabe e que a doutrina espírita nos oferece variados recursos para que tenhamos condições de realizar tal tarefa. Por hoje, meus irmãos, vamos interromper por aqui. Na próxima edição do nosso programa, encerraremos o estudo da parábola do credor incompassivo e veremos mais algumas passagens importantes sobre o amor ao próximo. Que Deus, nosso Pai Celeste, abençoe a todos